Gente, vamos nesse bloco dar continuidade ao estudo sobre a população vulnerável negra, né? Então, estávamos falando no bloco anterior sobre o Estatuto da Igualdade Racial, vamos dar continuidade, agora falando sobre o direito à saúde, que está lá protegido pelo Estatuto da Igualdade Racial. Então, o Estatuto, ele trouxe em seu texto uma proteção e uma atenção à redução dos riscos à saúde dessa população negra. Porque, para quem não sabe, a população negra ela sofre de algumas doenças específicas, como, por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de doença que acomete principalmente a população negra. Então, o governo, o Estado, ele tem que realizar políticas públicas na área de saúde para a prevenção e o atendimento dessa população, né? Para que se evite o aumento de casos e que se ofereça uma maior qualidade de vida a essa população negra. Além do mais, o Estatuto ele traz diretrizes para esse atendimento à população negra. Vamos ver o que o Estatuto aborda? Joga aí na tela, Homero. Então, ele diz, como diretrizes, ele traz 3 diretrizes para o atendimento dessa Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Primeira coisa é que deve-se garantir uma participação e um controle social do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Isso é importantíssimo para a gente saber como que se encontra esse atendimento nos hospitais, nos leitos, se os remédios para essa população negra estão sendo garantidos. Então, essa participação e o controle social é decisivo para a gente ter até uma melhoria do atendimento e do fornecimento do serviço do SUS. Além do mais, aí no inciso 2º, ele diz: produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. No inciso 3º, ele aponta o desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para a redução da vulnerabilidade da população negra. Outro direito importante que está salvaguardado em nosso Estatuto da Igualdade Racial é relativo ao direito à educação, que vem lá no artigo, a partir do artigo 11, ele diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, no âmbito de todo o currículo escolar, observado o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394 de 96. Gente, esse artigo 11 também é muito cobrado nas provas de concurso público e, infelizmente, ele ainda não é colocado na prática em nossa realidade social. A gente vê que muitos livros didáticos, paradidáticos, eles não contemplam essa real história da população negra. Coloca, muitas vezes, a população negra como alijada do processo de conquista dos direitos. Zumbi dos Palmares, como um exemplo que a gente precisa lembrar e relembrar sempre, foi uma liderança do movimento negro da época, de combate à escravidão, e que ele nunca é lembrado como um herói. Quando a gente pensa no herói, a gente pensa em Tiradentes, né? Que era um branco, um dentista branco e tal, mas a gente esquece dos heróis negros que o Brasil teve. E Zumbi dos Palmares, certamente, ele foi decisivo para que a gente hoje não tenha mais essa figura da escravidão institucionalizada. Eu falo não tenha mais a escravidão institucionalizada, porque na prática a gente ainda tem
casos de escravidão no Brasil, principalmente quando a gente vai falar do trabalho em carvoeiras ou no corte de cana, ou então em outros trabalhos manuais de confecção, por exemplo, que em São Paulo tem muito também. Então, pelo Brasil inteiro, a gente tem casos gravíssimos ainda de escravidão e o Ministério Público do Trabalho vem com essa missão de combater e de libertar essas pessoas da escravidão moderna, né? Então, a gente precisa implementar nesse direito à educação esse conhecimento da nossa história brasileira a partir dessas lutas que líderes do movimento negro conquistaram no nosso Brasil. Então, esse estudo da história geral da população negra, ele deve ser obrigatório no nosso currículo escolar. Isso previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96, e está previsto no artigo 11 do nosso Estatuto da Igualdade Racial. Além do mais, o artigo 15 do Estatuto da Igualdade Racial também preza pela aplicação, implementação de ações afirmativas na área da educação. Por isso que a gente está aí o embasamento legal das políticas de cotas nas universidades públicas, que inclusive o STF considerou como constitucional, certo, gente? Então, esse direito à educação, ele deve ter sim esse recorte específico de atenção à população negra para a gente conseguir promover uma cultura de igualdade racial no nosso país. Outro direito também protegido pelo Estatuto da Igualdade Racial é o direito à cultura, que a população negra está extremamente atrelada ao exercício desse direito, por conta das suas manifestações culturais, por conta do seu próprio patrimônio cultural. A gente vê que a cultura negra ela tem uma identidade própria e que ela precisa cada vez mais ser incentivado. A roda de capoeira, o samba, né? E a gente não é demais a gente falar isso, porque na década de 60, na década de 40, acho que na década de 40 exatamente, o samba, ele era criminalizado. Então, as rodas de samba eram consideradas atentatórias aos bons costumes da época, né? Não eram vistos com bons olhos, né? Então, hoje em dia, se a gente tem o samba como sendo uma expressão e um patrimônio cultural da nossa sociedade brasileira, tenha certeza que isso foi objeto de luta da comunidade negra para afirmar esse seu patrimônio cultural como sendo um patrimônio cultural brasileiro e não só do movimento negro, não só da população negra. Hoje, graças a Deus, a gente vê, né, e graças a Deus não, né, graças ao movimento de luta, né, não é graças a Deus, não, graças ao movimento de luta, né, de muitos negros e negras pelo Brasil afora, a gente vê que hoje o samba, ele é tocado e cantado não só pela população negra, né, por todos nós, brancos, indígenas, que cantam o samba, que joga capoeira, né, que são expressões da cultura, da raiz da cultura negra, né? Então, o reconhecimento dessas sociedades negras, desses clubes, desses espaços, deve ser promovido pelo Estado. Isso está lá previsto no artigo 17 do Estatuto, como sendo um patrimônio histórico e cultural, né? Então, percebam como houve um processo gradativo de conquista desses direitos e que a gente deve cada vez mais fortalecer esses grupos. Além do mais, o artigo 18, joga aí na tela, Homero, o artigo 18, quando ele aborda o direito à cultura, ele diz que é assegurado aos quilombolas, que são os grupos advindos dos quilombos, né, o direito à preservação de seus usos, costumes,
tradições e manifestações religiosas, sob a proteção do Estado. E aí há uma luta muito grande dessas comunidades quilombolas para o reconhecimento desse território, né? Então, além de reconhecer essa cultura, as comunidades quilombolas lutam hoje no dia a dia para haver um reconhecimento desse território como sendo um território decorrente dessas lutas quilombolas e para que haja políticas públicas específicas para esse grupo, de inclusão em programas de renda e qualificação profissional, inclusão de programas de acesso à educação, inclusão de programas de acesso ao lazer, ao esporte, à saúde, né? Porque se a gente não tem a visibilidade desses grupos sociais, a gente também não tem o aporte dessas políticas públicas para esses grupos, para esses segmentos, ok? Então, o Estatuto é quem diz isso, está previsto na lei, então o Estado tem o dever de implementar. A gente não pode fazer com que essas lutas históricas que o movimento negro teve para conquistar um Estatuto se torne letra morta. A gente tem que fazer com que essa lei ela se torne realidade e a gente tenha um país muito melhor de se viver, né? Então, dentro dessas considerações das manifestações culturais, o Estatuto ele traz algumas expressões culturais como sendo patrimônio da cultura. Mostra aí na tela, Homero, como a gente está aqui apontando, o samba, a capoeira, as sociedades negras, clubes e outras formas de manifestações coletivas, os quilombos também, certo? E a gente traz uma observação aqui, que o parágrafo 2º do artigo 215 diz que a lei deve dispor sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. E aí a gente tem como a data mais conhecida no Brasil como o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Esse líder negro que combateu a escravidão no nosso Brasil. Então, a gente vê que muitos colégios ainda não celebram esse 20 de novembro. Isso reflete um padrão de discriminação racial. Se celebra outros dias, por que não celebrar o Dia da Consciência Negra desse líder importantíssimo, Zumbi dos Palmares, que buscou resistir à escravidão e com a sua morte, lá em 1695, ele se considerou esse dia como sendo o Dia da Consciência Negra, para a gente parar para refletir a nossa situação de igualdade racial no nosso país. Então, o samba, a capoeira, os clubes, os quilombos são patrimônios culturais que devem ser preservados pelo Estado brasileiro. Outro direito protegido pelo Estatuto da Igualdade Racial também é o direito ao esporte e ao lazer, que o artigo 21, joga aí na tela, Homero, o artigo 21, ele reconhece a capoeira como sendo um desporto de criação nacional. Hoje a gente já exporta a capoeira para o Brasil inteiro, né? Isso é lindo, isso é belíssimo, né? A gente vê a capoeira como sendo uma atividade esportiva praticada pelo mundo afora, né? A gente, quando vê uma roda de capoeira sendo praticada na Europa, a gente pode ter certeza que tem um brasileiro ali praticando, exercitando esse esporte magnífico, né? Que é um patrimônio cultural nosso, um patrimônio de esporte da nossa cultura brasileira, né? Então, é reconhecido pelo próprio Estatuto. Então, se a prova perguntar para vocês se a capoeira ela é reconhecida como sendo patrimônio nacional, do desporto nacional, isso é verdadeiro. A capoeira, além de ser esse patrimônio do desporto nacional, também é reconhecido como um patrimônio cultural, como a gente viu
no slide anterior. Como esporte, luta, como dança também, como música, sendo livre esse exercício em todo o território nacional, porque a capoeira já foi considerado uma prática proibida no nosso Brasil, né? Então, quem praticava capoeira poderia ser considerado poderia até ser preso, porque considerava atentatória aos bons costumes da época, né? Então, perceba como a discriminação de um esporte ataca diretamente a uma cultura de uma população específica. Porque você proibir a capoeira é você discriminar a população que exercita aquela capoeira. Quem é que pratica essa capoeira na sua raiz? A população negra. Porque isso vem lá desde da África, né, quando os escravos africanos, eles utilizavam desde então a capoeira como um esporte, um ato de dança, de esporte, de lazer e do próprio ritual de convivência comunitária, né? Então, o artigo 21, ele é muito feliz ao trazer a capoeira como sendo esse patrimônio, né, esse desporto de criação nacional, beleza? Além do mais, o Estatuto ele traz outros direitos. Além desse direito ao esporte e lazer, o direito à saúde, o direito à cultura que abordamos aqui, o Estatuto ele traz outros direitos, está aí na sua tela. Ele traz o direito à liberdade de consciência e de crença e de livre exercício de outros cultos religiosos, o acesso à terra, moradia adequada, o direito ao trabalho. E é importante a gente saber isso porque as provas cobram também o conhecimento de quais direitos vêm sendo protegidos nesse Estatuto da Igualdade Racial. Então, você precisa saber que no Estatuto da Igualdade Racial há uma proteção ao direito à saúde, ao esporte, ao lazer, à cultura, aos meios de comunicação, ao trabalho, ao acesso à terra, moradia adequada. Há também as ouvidorias permanentes, ao acesso à justiça e à segurança. São direitos protegidos especificamente da população negra no Estatuto da Igualdade Racial. E nesse meio à comunicação, nesse direito aos meios de comunicação, também inclui-se aí a participação em programas e filmes, né? Filmes e programas de TV. Porque, infelizmente, se você for ver nos comerciais de TV, no elenco das TVs brasileiras, das novelas, você vê ainda uma presença muito tímida da população negra, né? Você vê um elenco de, sei lá, de 30, 40 pessoas, você vê duas pessoas negras. E, assim, hoje em dia a gente tem evoluído bastante, mas, assim, nas novelas da década de 90, a população negra era retratada em filmes e novelas como sendo somente a doméstica, somente o motorista. Não aparecia a população negra como sendo como fazendo parte da alta classe média, como existe e é uma realidade no nosso Brasil, né? Então, isso reflete um padrão também de discriminação, né? Então, hoje em dia a gente já vê várias novelas que apresentam famílias negras, né? Que também fazem parte da classe média, da classe alta, né? Então é importante a gente também quebrar esse paradigma, esse preconceito dentro dos meios midiáticos, né? Porque isso também forma uma cultura nacional, também contribui com isso. Então, isso tem um avanço muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é obrigatório você ver que todo filme americano, todo ele, sem exceção, tem lá um negro, tem tem um latino, tem um descendente de chinês ou oriental, não sei como é que eles utilizam lá a coisa, mas você vê que é uma pessoa de traços orientais, né? Seja japonês, seja chinês, seja coreano, né? Então,
você percebe que nos Estados Unidos isso há uma evolução, né? Não só da população negra nos filmes, mas também de outros segmentos, né? Dos latinos também. Aqui no Brasil, você ainda está lutando para ver refletido nesses filmes também a população negra. E não só em papéis menores, mas também como protagonistas, né? Você vê que hoje em dia temos poucos protagonistas negros. Ainda temos poucos. Ainda temos poucos protagonistas de novela negros. Ainda temos poucos galãs de novela negros. Né? Ainda temos poucos. É raro você ver um galã de novela negro. Né? Então, esse Estatuto da Igualdade Racial ele vem para trazer também essa preocupação de a gente garantir uma mídia democrática que reflita realmente a nossa sociedade como ela é, né? Outro ponto importante do Estatuto, que é preciso a gente levar para a prova, é o SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que está aí na sua tela. Joga aí, Homero. Então, o SINAPI, esse sistema, ele foi uma inovação trazida pelo o Estatuto, que no seu artigo 47, ele detalha esse sistema, como ele se estabelece, e ele aponta que é uma forma de organização e de articulação voltada à implementação de várias políticas públicas e serviços destinados à superação dessas desigualdades étnicas existentes no nosso país. E eu já vi provas de concurso público cobrando os objetivos do SINAPI. Você precisa identificar nos itens da questão quais são os objetivos previstos no Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 48. Então, eu convido vocês a acompanhar aqui no nosso material e também no seu Estatuto da Igualdade Racial, que a gente vai começar a detalhar aqui agora. Então, o artigo 48, inciso 1º, ele diz que é o objetivo desse sistema promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Veja lá, mais uma vez, a questão das ações afirmativas como sendo um objetivo desse sistema nacional. O inciso 2º, ele traz como objetivo do Sistema Nacional a formulação de políticas destinadas ao combate dos fatores de marginalização e a promoção à integração social da população negra. O inciso 3º também traz a ideia da descentralização dessas ações afirmativas pelos governos estadual, distrital e municipal. Porque essas políticas públicas e essas ações afirmativas não tem que estar somente no centro, tem que estar no interior do estado também, tem que estar naqueles municípios longínquos, naqueles locais de difícil acesso, para que a gente consiga uma desigualdade racial, não só nos grandes centros, mas também em todo o território nacional. O inciso 4º, que está aí na sua tela, também aponta como objetivos do SINAPI articular planos, ações, mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. Por fim, também o inciso 5º do SINAPI, ele diz que é objetivo desse sistema garantir a eficácia desses meios e instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento de metas a serem estabelecidas. Então, gente, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, isso que a gente abordou aqui, o Estatuto ele é muito grande, ele tem vários artigos, muitos incisos, mas isso que a gente está abordando aqui em nossas aulas é o que é mais cobrado em prova, certo? Então, a gente fez um estudo de várias questões que foram cobradas em concursos públicos, tanto de promotor de justiça, como de policial militar, quanto de juiz, de procurador, ou seja, de defensor público, de diversos níveis de provas, tanto da área do policial, quanto de concursos para cargos públicos de promotor, defensor, juiz, e esses são os principais incisos, artigos
cobradas nas provas de concurso público. Lógico que a partir do edital que vocês vão estudar, vocês devem fazer um recorte específico dentro do Estatuto. Se houver um inciso específico, um artigo específico do Estatuto, vocês vão lá e dão uma estudada adicional. E se houver qualquer dúvida, fiquem à vontade para me questionar, que a gente vai ter a liberdade aqui, a tranquilidade de tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Vamos entrar agora no outro assunto, outro grupo vulnerável, que é a população indígena, as comunidades indígenas. Joga aí na tela, Homero, a definição que a nossa lei 6001 de 1973, o Estatuto do Índio, traz com relação ao conceito de índio ou silvícola. O artigo 3º do nosso Estatuto, ele traz como sinônimo, isso é a primeira coisa que você precisa levar para a prova. Para fins da sua prova, índio e silvícola é considerado sinônimo, ok? E ele diz que é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado, mais uma vez, essa questão da autodeclaração, né? Que se identifica, que se é identificado. Quando ele fala se é identificado, é a partir de estudos antropológicos, né? Como pertencentes a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Gente, antes de a gente avançar sobre o Estatuto do Índio, é importante a gente destacar que esse estatuto ele é lá de 1973. E isso reflete um entendimento da época. O Estatuto do Índio, ele não é um tema, não trata de forma atualizada as comunidades indígenas como hoje vem sendo tratada, principalmente com o advento da nossa Constituição Federal de 88, que considerou a comunidade indígena, os índios, como sujeito de direito, né? Então, esse Estatuto do Índio tinha uma visão muito preconceituosa do índio como sendo um grupo de indivíduos ainda a serem tutelados pelo Estado e que não tinham autonomia da sua vontade. Então, essa é uma crítica que a gente precisa ter clara, ter em mente, quando a gente for estudar o Estatuto do Índio. E ter esse cuidado, a prova está cobrando letra de lei ou ela está cobrando uma crítica ao Estatuto do Índio. Porque se você estiver fazendo uma prova FCC, uma prova de nível técnico, você não vai precisar ter em mente tanto essa crítica ao Estatuto do Índio. Mas se você já entrar numa prova de promotor, numa prova de juiz, numa prova de advogado-geral da União, defensor público, em que caia uma segunda fase discursiva, você precisa ter em mente essa crítica ao Estatuto do Índio, beleza? Então, o Estatuto do Índio, ele não reflete hoje o que a gente tem como proteção a essas comunidades indígenas, beleza? E o que são comunidades indígenas ou grupo tribal para fins do Estatuto do Índio? Vamos lá, joguei na tela, Homero. Para o Estatuto do Índio, ele diz que é um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo, estarem nele integrados. Então, percebam que o conceito de índio e comunidade indígenas previsto no Estatuto está muito vinculado a uma integração à comunhão nacional, ou seja, integrado aos grupos não índios. Então, se ele não for, se ele for integrado ou não, o Estatuto do Índio faz uma diferenciação. E aí a gente traz aqui, no próximo bloco, né, que não dá mais tempo, né, no próximo bloco a gente vai fazer uma análise crítica sobre as fases da legislação brasileira com relação à proteção dessas comunidades indígenas, beleza? Então, no próximo bloco a gente continua a falar sobre as comunidades indígenas.